só colocar aqui para gravar. Então, a gente começa a falar um pouquinho sobre as histórias. Fala uma coisa para vocês, realmente a matéria é um pouquinho meio enjoadinha, tá? Mas lembre-se que SUS, ele sempre cai na prova, SUS não muda, né? Só faz algumas atualizações. Então, assim, é algo que é fixo, né? E que a gente precisa levar para a vida, né? Caso vocês queiram fazer um concurso público, né? Que é uma estabilidade aí para o resto da vida. E o SUS, ele literalmente é isso, tá? A evolução da história do Sistema Único de Saúde no Brasil. A política pública de saúde no Brasil tem sofrido modificações ao longo dos anos. E tais mudanças, né, historicamente, têm sido, pelo menos, aparentemente, adequarem-se ao contexto político e econômico e social, que é o que a gente pôde ver no decorrer dessa semana, né, que o Bolsonaro ele queria, né, privatizar o SUS, mas eu acho que como todo mundo, né, bateu o pé, então ele acabou, né, foi indeferido, né, o decreto, graças a Deus, né, porque quando a gente fala lá da Lei 8080, né, da Constituição Federal, diz que o SUS é o direito de todos, né, sem distinção, então a gente precisa seguir isso, porque acaba tendo como decreto, então não pode ser mudado, graças a Deus, tá? Somente com a chegada da família real, em 1808, é que algumas normas sanitárias foram impostas para os portos, numa tentativa de impedir a entrada de doenças contagiosas que pudessem colocar em risco, né, a integridade da saúde da realeza. Nada mais é que, quando a gente começa a falar, né, numa tentativa de impedir, então é algo que poderia ter acontecido lá, né, a gente pode dizer que é relacionado ao Covid. A gente sabe de onde surgiu, né, o vírus do Covid, mas, porém, conseguiu fazer aí essa pandemia, né, que foi algo aí mundial, onde atingiu todos os países, tá? Então, o SUS, ele vem justamente para isso, é para poder diminuir esse contágio, tá? Entre as populações, entre as esferas também, entre as regiões, entre os locais, entre, né, os países, entre um e outro, tá? Em 1822, com a independência do Brasil, alguns políticos débeis, né, de saúde foram implantados. Tais políticas eram referentes ao controle dos portos e atribuía, né, às províncias quaisquer decisão sobre tais questões. Somente na proclamação da República, em 1889, né, que são as práticas de saúde em nível nacional, tiveram início. Oswaldo Cruz, né, e Carlos Chagas, que estiveram frente, né, à Diretoria Geral de Saúde Pública, implementaram um modelo sanitarista visando erradicar as epidemias urbanas e as criações de um novo Código de Saúde Pública, tornando-se responsável pelos serviços sanitários e de profilaxia no país, respectivamente. Vocês conseguem saber qual é a diferença de endemia, pandemia e endemia? Vocês sabem a diferença? Vamos lá, gente, vamos acordar. Sim. Eu sei que é SUS é chato, entendeu? Mas acordem, crianças, vamos lá, que eu não quero falar com o computador sozinha, entendeu? Vamos embora. Pandemia é quando é tipo uma epidemia, né, que passa para vários estados e vários países e estados, certo? Fala de novo, Vitor, que tu deu uma misturada em tudo. No caso, a pandemia, na apostila que a gente estudou e deu que pandemia é a mesma coisa Epidemiologia, que certo? epidemia, sendo que, no caso, na pandemia,
é a doença que passa para vários países e continentes. A pandemia, certo. Isso. Endemia. As outras. Endemia é quando o vírus fica numa certa localidade. Um negócio assim Local. de menor proporção. Isso. Isso, é local. E falei pandemia, endemia, epidemia. Epidemia eu não lembro. Então, ó, nós falamos, né, que é algo mundial. Pensem, mundial é a pandemia. Epidemia. Endemia, local. E epidemia? Epidemia quando é num país. É isso aí, é como se fosse em uma região. Então, eu tenho algo mundial, regional e tenho o quê? Local. Quando eu tenho uma mundial, que a gente pode sinalizar que é o Covid, está tendo uma pandemia. Quando eu tenho algo relacionado à região, é aquilo que está acontecendo só ali centralizado ali naquela região ali. Endemia. Exatamente. E quando eu tenho uma que é no local, né? Tá tendo muito surto naquele local ali, é chamado de Epidemia? isso. Então, só vocês pensarem, algo que eu tenho mundial, algo que eu tenho regional e algo que eu tenho no local. Entenderam? Sim. Quem deu epidemiologia, Alonso? Sim. Tá? Então, as epidemias urbanas, com a criação do novo Código, né, de Saúde Pública, tornando-se responsável pelos serviços sanitários e as profilaxias, né, que a gente acaba entrando aí como um tratamento. A partir do momento que a gente sabe qual é a doença, então a gente consegue fazer uma prevenção. Hoje, né, nós temos o Covid, a gente não consegue fazer essa prevenção perfeitamente. Eu sempre vou bater na mesma tecla. Não existe prevenção perfeita para o Covid, tá? Eu acho que se parasse, né, de pelo menos de circular o dinheiro, mas eu digo dinheiro em papel, aonde todo mundo pega e a gente trabalhasse apenas com cartão, talvez diminuiria um pouco, né? Então, assim, até o dinheiro chegar na nossa mão, ele já passou por diversas mãos, então, assim, não tem jeito. Então, acho que um dos que podem transmitir, são os vetores aí, para mim, uma delas aí é o dinheiro. Então, enquanto o dinheiro estiver circulando, enquanto não descobrirem aí o vírus, a vacina, né, ou alguma medicação relacionada ao Covid, não tem jeito. Mas não existe, né, prevenção perfeita. Se você usar o cartão, você pode até ter o cuidado com o seu cartão, mas você precisa apertar o quê? A senha do teu cartão. Então, é algo aí muito complexo. O dinheiro é porque você vai e volta, coloca na bolsa, você tira, alguém pega. Então, acho que a manipulação é muito mais constante do que o próprio cartão, tá? Eu acho Professora, mas eu acho que no cartão, nessa situação em que você falou de apertar o botão, é mais tranquilo que você só higienizar a mão após. Exatamente, né? Mas tanto que eles, se vocês pensam, não sei se vocês já viram, eles estão lançando agora, vai começar a entrar em vigor, é o Pix. Quem já ouviu falar no Pix? Eu toda hora fica pedindo para cadastrar esse negócio na conta, chato. Então, cadastra, porque vai valer muito a pena, né? Você pode fazer TED aí sem pagar nada, você vai fazer transferências de um banco para o outro sem pagar nada e vai valer muito a E pena. qualquer horário, né? Qualquer horário, né? O pagamento vai ser instantâneo. Então, acho que isso vale muito a pena. Então, acredito que isso veio para poder nos facilitar também, porque não é à toa. Entendeu? E também tem aqueles cartões que só você encostar na máquina que ele já passa. O meu é como é que assim. fala? QR Code? Alguma coisa assim, né? Não, QR Code. é um cartão que tem um símbolozinho do Wi-Fi. Só você encostar, ele já faz o pagamento. Ih, essa eu não sei qual que é não, Vitor Hugo. Oi? É o cartão por aproximação. Eu não tenho esse não, nunca vi não, gente. Sério. Eu também achava que eu não tinha não, mas eu tinha. Eu fui saber esses dias. Pra ver se tem o símbolozinho do Wi-Fi. Não pode perder, né?
Não, com certeza É não. muito bom. Eu tenho um, é muito bom. Gente, Eu tenho, mas o meu é desativado. e O como é que meu eu é sei ativado, mas disso? porém, Vamos lá. Como é que eu sei? Tem que tomar cuidado com esses cartões, hein? se o seu cartão tiver um desenhozinho do Wi-Fi, é porque ele tem a opção. Ah, não, meu cartão tem muito Sim, tempo. É o de débito que vocês falam? Débito, sim, crédito, também. tanto faz. E não, gente, meu foi feito lá, não sei quanto tempo atrás, tem data de validade até ano que vem, até 2021, 2024. Tem não, Talvez quando ele for renovar ele, talvez venha com essa opção agora. só ano que Que vem, tem né? data, né, de validade. Um eu sei que é Sim. 2021 e o outro eu sei que é 2024. Então, talvez vai vir com essa Professora, só opção não pode agora. perder. Ah, se perder, bloqueia Isso na hora do porque aplicativo. é bom, mas também, porém, é prático, né? Mas também é perigoso, porque não exige senha. Eu vou falar uma coisa aqui com vocês, né? Compartilhar. Na segunda-feira eu fui fazer uma determinada compra e não pediu assim CPF, nada demais. Eu acho que qualquer pessoa, né, que tentar pegar o cartão, quando você faz pela internet, se torna mais fácil. Mas eu não sei se foi por conta da compradora que ela me deu e eu dei o cartão e eu comecei a digitar, aquele compra rápido que você pega em 2 horas. Você compra pela internet, mas porém você tem que ficar aguardando para você pegar o seu produto em 2 horas. E ali eu só fiz o cadastro, é como se fosse qualquer outra pessoa, né? Eu peguei, né? Que aí eu acabo utilizando como o cartão do marido. Eu usei, não precisou do CPF dele, eu coloquei os meus dados e consegui realizar a compra tranquilamente. Eu acho que se o pessoal souber, vai fazer uso aí, se perder, sinto muito que vai dar. Porque a única coisa que ele pede é aquele código, né, de trás do cartão, se você tiver, você consegue. Comprando pela internet, não, ele te pede o CPF da pessoa do cartão. E lá não, lá foi tranquilamente. Eu achei meio estranho, Ué, né? eu não tenho cartão, eu uso da minha mãe e eu não boto dados nenhum dela, só o número do cartão, o nome que está no cartão, E a a senha, né? data, a validade do cartão e o código atrás. Em Então, tudo. então, acho que isso deveria ser um pouco. Como foi a primeira vez que eu fiz essa compra rápido, né? Para você pegar em 2 horas, que filho é ansioso demais. Né? Então, eu coloquei, eu falei assim, gente, mas é fácil, qualquer pessoa pode comprar no teu nome, no teu cartão, tranquilamente. E passa. Eu acho Sim, que deveria ter mas a opção aí. de tirar uma selfie, né? Com documento, alguma coisa do tipo. Seria Isso. Não, mais mas melhor. aí tem uma paradinha de segurança que eu até. Meu cartão já foi clonado algumas vezes. Então, tem Isso, uma parada Marcelo. de segurança que se você SMS. for. É, Eles se te você, se mandam. você for falar com o banco, eles vão bater os seus dados com os dados que foram feitos e assim eles podem cancelar a venda na hora. Eles Então, podem Marcelo, cancelar a compra. mas aí você dá o seu número de telefone, você recebe como SMS, aí eles aparecem assim, você está efetuando tal compra, sim, sim ou não. Aí tá para você digitar 1 ou 2. É só você apertar o sim. A menos que o banco ele entre em Sim, contato. Mas se tu der o teu número, vamos supor, tu der o teu número, automaticamente vai vir no teu SMS do teu contato e você vai dizer que sim, você realiza a compra. Foi o que aconteceu. Entendeu? sim. E quando é faturado já, você pode tirar da fatura se os dados não conferirem com o dono do cartão, entendeu? Ah, sim, também tem isso, né? Mas vamos lá, vamos voltar para cá. O Estado brasileiro deve ter sua primeira intervenção em 1923 com a Lei de Eloy Chaves, através da criação da Caixa Aposentadoria e Pensão, né, que é relacionada ao CAPES, é o que as pessoas têm até hoje, quando ela atinge aí, né, a sua faixa de idade aí, né, ou quando cumpre, né, o seu tempo aí trabalhista, né? Então, isso aí foi legal pra caramba, tá? Que assegurava os trabalhadores a empresas de assistência médica, medicamentos, aposentadoria e pensões. Foram substituídas pelo Instituto de Aposentadoria e Pensão, que é o IAPS, passando a abranger, né, uma quantidade maior de trabalhadores, claro, aquele que tem aí a carteira assinada. Conforme refere Figueiredo Tonini, de 2007, no caso, né, isso aí é uma referência que a gente acaba pegando, tá? Então, primeiro entra o sobrenome, depois o nome do autor e o ano que foi publicado.
ao extinguir, né, o IAPS em 1967, o Instituto Nacional da Previdência Social, né, foi implantado, atendendo também os trabalhadores rurais por um meio de fundo, né, de assistência do trabalhador rural, que é o FUNRural, né? Então a gente sabe que são aquelas pessoas que trabalham na roça, né, ficam expostos demais, então tem risco, então ele acabou, né, dando aí essa previdência, mas lembrando que precisa pagar o quê? Todo mês, para poder, mesmo que seja por conta própria. Quem sabe? Quem é autônomo paga o quê? Paga, no caso, o INSS? O INSS, né? Para depois ter aí os seus benefícios, tá? Trabalhadores com carteira assinada através do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, né? Que é o INAMPS. Então, a gente sabe que quando a gente acaba contribuindo, né? A gente trabalha de carteira assinada, a gente existe aí alguns benefícios. Rede privada, tanto rede pública também, tá? Somente no final da década de 80 deixou de existir a carteira de trabalho para atendimento em hospitais, tornando a saúde menos excludente, né, que no caso mais que é separados, e mais universal. Na década de 70 surgiu os movimentos da reforma sanitária que tinha como objetivo. Prestem atenção, algumas datas para mim, elas são importantíssimas, principalmente quando a gente fala de movimento sanitária, tá? Que a gente fala da reforma. Então, qual foi o objetivo, né, da reforma sanitária? Conquistar a democracia para mudar o sistema único de saúde, tá? O que seria esse conceito quando a gente fala da reforma sanitária relacionado à saúde? Né? Doença, bem como o processo do trabalho, determinação social da doença, que foram discutidos. No final da década de 80, o quadro social político no país eram diferentes, onde os movimentos de redemocratização expandiam-se pelo Estado brasileiro e a oposição ganhava força no Congresso Nacional. Dentro desse contexto, ocorria, né, em 1986, a 8ª Conferência Nacional, né, que tinha como presidente Sérgio Arouca, e que pela primeira vez foi verdadeiramente popular, refletindo o momento, né, o qual o país ele passava. Então, o conceito de saúde nada mais é que é aquele processo, né? Como é que estava aquele trabalhador. Então, o Sérgio Arouca, junto, né, com a 8ª Conferência Nacional, ele veio, né, onde teve o marco, e a gente faz o quê? A descentralização relacionada à saúde e prevendo aí a população. É como se a gente trabalhasse na atenção primária, secundária e terciária. Então, eu preciso ver aquele trabalhador nível primário para ele poder não piorar. Isso eu vou falar com vocês um pouquinho mais lá na frente. Então, o conceito de saúde, né, quando a gente fala que a gente está bem de saúde, a gente precisa estar bem como? Quem pode dizer? Mental entra? Físico entra? Mental, físico e social. Boa, Isso. Renata. Então, a gente precisa, né, teoricamente, estar, né, neste parâmetro, né? Quando algo dá errado, né, aí desenvolve todos e começa a desencadear diversos fatores aí, né, onde muitas das vezes as pessoas, o desemprego, né, ele ser embora, né, ser despedido aí, né, de uma hora para outra, o cabra ele não sabe lidar com a situação, muitas das vezes vai para uma depressão, que a depressão em si ela existe, ou até mesmo acaba ocasionando aí o suicídio. O grande marco da Conferência Nacional de Saúde foi criação do Sistema Único Descentralizado de Saúde, que posteriormente se tornou-se SUS, Sistema Único de Saúde, além de ter consolidado as ideias da reforma sanitária. Então, o que acontece? Quando a gente fala da 8ª conferência, a gente sempre vai pensar o quê? Na descentralização, né? Que é a divisão das esferas. Quais são as esferas que nós temos? Quem sabe? Primária, secundária e terciária? Não, as esferas. Calma aí, eu não vou lembrar, não. Federal, estadual e... Ah, tá. Essas são as esferas governamentais.
tá? Então, o que acontece? Quando a gente fala da 8ª Conferência Nacional, a gente fala da descentralização, que são as divisões das esferas. Se a gente for parar para ver, hoje cada município ele comanda, é algo que vocês estão vivendo na prática. Hoje, cada município está voltando o seu novo normal. Caxias voltou à aula, acho que Niterói voltou às aulas, Magé voltou. Então, cada esfera, né, cada governo, né, ele vai agir de uma forma. Claro, Piabetá não pode ter voltado por conta ainda, né, do aumento, né, o índice que a gente acaba tendo aí, né, de contaminação, né? Vocês acabaram de ter epidemiologia, então vocês sabem o que eu estou dizendo, né? Ainda tem um aumento aí do pico de disseminação, né, de contaminação, de contágio relacionado à população. Então, os governos, né, o sistema epidemiológico, ele vai agir desta forma. Então, ele vai ter os casos, né, que a gente dá como notificação compulsória, paciente ele interna, né? Então, nós temos Fragoso, nós temos, acho que é a Policlínica, não é isso? Que é Santo Aleixo? Aquele que é a sede do Covid, para tratamento. Isso, a policlínica. Tem a Policlínica, então tem o Hospital de Magé, tá? Então, ali a gente tem como notificação compulsória, paciente ele internou, é feita a notificação e através dessa notificação é que vai se observando, né? Subindo, no caso, está aumentando, né, o índice de pessoas contaminadas. Por isso que não volta, tá bom? Vamos ver agora como é que vai ficar. Então, a gente continua falando da 8ª conferência. Nosso tempo ele vai acabar. É só a gente voltar no mesmo link, tá? É aquilo. Esperem um pouquinho, eu vou escrever, vamos. Aí é só clicar no mesmo link, tá? Os serviços de saúde só atendiam pequenas parcelas da população. Hoje é assim? Na prática, é assim? Os hospitais públicos de saúde, eles atendem muito ou pouco, parcialmente? Atendem muito, né? Atendem muito, né? Independente, né? Da onde a pessoa mora, vai ser atendido da mesma forma, tá? Eram mal localizados, insuficiente, né? Por conta da demanda da população. Lembrando que só atendiam pequenas parcelas da população, então não tinha um suporte aí grande. Vamos botar como suporte um hospital de grande porte que nós temos hoje. É o Moacir do Carmo mais o Saracuruna. Apesar de sermos, né, apesar de nós pertencermos a Magé, mesmo assim, Caxias nos atendem, tá? E antes não era assim, era cada um no seu quadrado, literalmente, tá? Grande parte deles não funcionava, então a gente pode dizer também que ainda grande parte deles não funcionam até hoje, tá? Não atendiam a necessidade da maioria da população. Então, a gente sabe que hoje aqui em Magé, nós não temos hospitais de grande porte. Vamos pegar aí, né, um politraumatizado. Magé tem suporte? Mauá tem suporte? Mas, professora,